Eu nasci, cresci ali, tive uma infância legal com os meus pais, graças a Deus tudo bem ok. Uma adolescência, já entrando na adolescência, começamos assim, a enfrentar alguns problemas, sabe? Algumas dificuldades. Então eu tive uma infância boa, né? De estar com eles, de viajar, de levar a gente para andar de bicicleta, essas coisas assim, né? Caminhar na praça, essas coisas assim, final de semana sair todo mundo junto, bem legal. Mas, porém, na adolescência, início da pré-adolescência, foi assim um período bem complicado, né? Porque começou a vir muitas discussões, né, dentro de casa em relação meu pai, minha mãe, né? Meu pai começou a beber, então assim, e nós somos lá em casa 3 filhos. Então, eu sou a caçula da minha casa. Então, assim, era muito difícil para nós quando eles se desentendiam, né? Muito difícil. Fica um clima estranho, um peso e muito perigoso, casa, porque né? eles eram muito agressivos. Nossa. Então, como chegou tempo e época de realmente de agressões físicas, né? Era muito difícil. E como era a mais nova ali, para mim eu achava que, será que é porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu queria uma solução, Nossa, né? Eu queria... Você chegou a se culpar por aquelas brigas. Eu queria entender por que eles estavam fazendo aquilo. Aí eu pensava, meu Deus, mas olha, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo, eu não bebo, eu não tenho amizades erradas. Por que eles estão, né, fazendo isso? Por que eles estão vivendo isso? Então, na adolescência eu tive muita tristeza, depressão. Eu não entendia, né? Naquela época especificamente o que era, mas hoje eu entendo que foi uma depressão que eu tive por causa dessas situações, né, de tentar entender por quê, e aquilo me forçava a querer ser melhor, entende? Ser melhor ainda, fazer as coisas mais corretas ainda, porque eu achava que se eu fizesse as coisas corretas, eles iriam mudar. Poxa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho filha maravilhosa, nós vamos então parar de fazer isso por causa deles, né? Então, na minha mente, eu processei dessa forma, tentando fazer aquilo que era correto ainda mais correto, para ver se mudava isso dentro de casa. Isso te trouxe um peso na infância? Ter essa responsabilidade, porque tipo, você estava se esforçando para ser melhor, para agradar outra pessoa, não era algo muito natural, né? Existia uma intenção ali por trás que traz um fardo, querendo ou não, com né? certeza. Uma tristeza, assim, que era grande. Então, assim, depois que eu entrei na pré-adolescência, início da juventude, aí eu comecei a ter amigos, né, colegas, e aí a gente saía para dançar, né, saía para passear, e aí esses eram os meus momentos, assim, que eu tinha, assim, de extravasar dentro de mim, assim, aqui, não a tristeza, mas de aproveitar para se alegrar com alguma coisa. Então, eu gostava muito de dançar e realizar coisas. Era comigo mesmo, sabe? Realizar uma festa, organizar uma festa, reunir os amigos, tudo era comigo. Então, eu me divertia nisso, né? E porque você é boa nos processos, né? Então, deixa comigo que eu sei organizar, né? Exatamente, por aí. Então, eu fazia muito isso, né? Mas só que nos momentos, quando eu estava sozinha, aquela tristeza ainda tinha, entendeu? Vinha. Nos momentos quando eu estava sozinha. São aquelas coisas não resolvidas, né? Exatamente. Nos perseguem, exatamente. Todos os momentos eram tão legais, bacanas, estando com os amigos, colegas, né? Sempre me privei da questão de prostituição, né? De bebida, essas coisas assim, tudo aquilo que era ruim, né? E olha que tudo isso chegou, né, na minha frente, mas eu não consegui entrar porque minha mente sempre pensava, eu preciso ser melhor por causa dos meus pais, né? Eu preciso que os meus pais confiem em mim. Então, assim, eu sempre tive esse pensamento, eu me afastava de tudo aquilo que era ruim. Então, assim, e assim foi toda a minha adolescência, juventude, até o dia em que, uma vez eu lembro que eu sentei numa cadeira e eu chorava e eu só queria morrer, a única coisa que eu queria era morrer. Meu Deus. A única coisa que eu queria era morrer, eu não sabia como, mas eu queria morrer. É muito bom esse ponto que a senhora está falando, porque muita gente tem esse sentimento de querer morrer, né? Eu já senti isso também, você sentiu, e
eu sei que chega um momento em que muitas pessoas acabam se desesperando ao ponto de fato, né, chegar a cometer alguma coisa ruim. Mas a questão dessa tristeza, muitas vezes, a gente não quer morrer. A gente quer que aquela dor passe. Que é uma solução, A gente quer que aquilo saia. Sim, né? Exatamente. E aí, às vezes, chega a esse ponto, né, desse sentimento realmente de morte. Isso. Mas porque essa separação de Deus é um sentimento de morte, né? Porque o pecado traz esse peso. E olha que não você não estava cometendo pecados, mas o afastamento de Deus em si já traz um peso, né? De vazio muito grande. Eu não conhecia, né? Eu não tinha noção de quem era, de quem era Deus de verdade, sabe? Então, assim, por isso que eu ficava assim, sentada na cadeira, olhando, querendo morrer, com desejo de morrer. Meu Deus. Né? Então, eu já tive muito isso. E apesar de ser muito ativa em todos os processos, desde a infância é que eu tenho essa questão de juntar os amigos, as crianças e tudo. Por exemplo, eu lembro de fase que sempre tive muitas bonecas, né, que a minha mãe dava pra gente. E eu fazia festa de aniversário e ela fazia bolo, comprava refrigerante, eu chamava minhas amigas e vinha as mães das amigas e já enchia a casa de gente, sabe, para poder fazer festa de aniversário. Então, minha mãe sempre me apoiava. Então, assim, eu cresci com isso, mas nessa fase da adolescência, com os desentendimentos, né, em relação a meu pai e minha mãe, me trouxe essa tristeza. Eu acho que por ter vivido um tempo tão bom, tão feliz, e de repente aquela felicidade foi embora, entende? Eu não sabia por que aquilo foi embora. Então, eu tentava compensar, tentar trazer de volta, sendo correta, sabe? Tentando fazer as coisas certas para mostrar. Para mostrar que, não, olha, você tem uma filha boa, vamos mudar, vamos ser diferente, né? Então era assim, mas só que eu não dizia nada, não expressava nada, simplesmente, né, vivia. E aconteceu comigo um fato muito interessante, que eu com 8 anos de idade, eu lembro que uma vizinha entregou uns CDs lá na minha casa, eu disse, olha, isso aqui é para sua tia. E ela entregou e eu sempre fui muito curiosa. Eu tenho que saber o que é isso. E eu peguei aquele CD, coloquei lá para tocar. E começou a tocar. E aí só sei que quando começou a tocar uma música, essa música me consumia por dentro, sabe? Essa música entrava tão profundo. E eu fui pro quarto da minha mãe, eu me ajoelhei nos pés da cama dela. E eu me ajoelhei ali, estava sozinha em casa. E eu chorava com a minha alma. E a música, eu aprendi o refrão e eu cantava aquilo. E eu me consumia. E depois de muitos anos que eu fui aceitar Jesus, já com 19 anos, 18 para 19, é que eu fui entender o que eu cantava. Porque na música eu falava assim, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor, te louvarei, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor, te seguirei. E eu chorava, meu Deus, como eu chorava. Então, assim, quando eu aceitei a Jesus, através do convite de uma senhora, e ela me convidou e falou assim, olha, eu quero que você vá na minha igreja, porque hoje domingo vai ter uma pregadora, ela tem 12 anos de idade. Nossa, e eu queria que você fosse. Que coisa linda. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou, mas nunca tinha pisado numa igreja cristã, igreja evangélica, nem nada, né? Não conhecia as pessoas assim. E ali eu falei, tá bom, eu vou. Chegou no dia, eu não fui. Aí não fui, meu Deus. E aí, quando é na semana, eu encontrei com ela. Por que você não quis ir? Qual foi o sentimento? Porque eu não conhecia ninguém. Ah, ficou tímida. Eu não conhecia ninguém lá, assim. Né? Não tinha muito
sabe? Então, assim, não tinha relacionamento. Então, eu ficava assim, eu vou lá sozinha, né? Então, eu fiquei sem graça. E só que na semana seguinte, eu encontrei com ela. Eita, Jesus. E aí, ela perguntou, você não foi? Foi uma bênção. Eu falei, não, eu vou. E aí, eu fui na igreja por causa da minha palavra. Sim, que eu tinha pra honrar a sua palavra. Exatamente. Aí, eu peguei minhas sobrinhas para não ir sozinha, pequenininha. Arrumei elas e vamos para a igreja com a tia. E ali, nossa, eu fui para a igreja e levei elas. Mas foi algo tão interessante que quando eu pisei dentro da igreja, aquilo que estava dentro de mim que consumia, aquela dor que literalmente doía meu peito, começou algo mudar. Uau. Aquilo começou a sair. Só sei que quando o pastor fez o apelo, eu não sei como foi que eu fui chegar lá na frente. Eu sei que antes dele terminar de fazer o apelo, eu estava lá na frente. Uau.